Fala galera, voltando aqui com o terceiro capítulo, né? Pra quem tá reparando aí, eu até gravei no mesmo dia, tá vendo? Resolvi gravar aqui porque eu fiquei em falta com vocês pra não ter perigo de não dar tempo essa semana de eu lançar o terceiro capítulo, que eu acho que é importante. O segundo capítulo já foi um pouquinho mais denso, né? A turma ficou. Imagina aí que vocês devem ter ficado com muitas dúvidas. Mas eu vou tocar o barco aqui. O capítulo 3, basicamente, eu vou tratar de uma coisa que é muito importante, né? Até colocar aqui o capítulo 3. Opa! Olha lá, bonito, eu gosto desse capítulo 3, assim, fica uma coisa modernosa. O que nós vamos tratar nesse capítulo 3 aqui, ó? Desse modelo aqui, que é a coisa mais... É a pergunta que vocês vão ter que se fazer para decidir o que vocês vão ser. Possivelmente, a maioria aí que vai ter êxito, felizmente vai ser fundamentalista, né? Mas nós vamos tratar hoje dos dois superficialmente ainda, mas eu acho que é importante eu ir falando sobre essas duas modalidades que a gente tem, que são as mais conhecidas, que são o investidor técnico ou investidor fundamentalista, tá? Isso é muito importante a gente ver. O que é o fundamentalista? Fundamentalista é o cara que, na verdade, ele pouco conhece a análise técnica, né? É o cara que, na verdade, o que faz a coisa para ele, o que tem relevância para ele, é a visão de mundo dele. Por incrível que pareça, você não precisa ter tanto conhecimento assim para você investir na bolsa, né? A gente vê as pessoas criando esses ambientes complicadíssimos aí para poder estar fazendo esse tipo de investimento, mas você não precisa conhecer tanto assim de mercado para você investir na bolsa. Na verdade, os caras que mais ganham dinheiro, você pega aí o Warren Buffett, tem o Luiz Barsi aqui no Brasil. O Warren Buffett um dos maiores investidores do mundo aí. Eles nada sabem aí, ou não estão pouquíssimo interessados nessa análise técnica. Eles são, o que faz a questão deles prosperar é realmente a visão de mundo. Eles conseguem, por exemplo, entender o que é visão de mundo. Por exemplo, quando vir agora, vamos parar para poder pensar no que está acontecendo agora. Será mesmo que o mundo vai acabar com essa história do coronavírus? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer para quem está investindo na bolsa. Será que o mundo vai ficar estacionado esse 2020? Ou quanto tempo que o mundo vai voltar a crescer, ou seja, a trazer perspectivas positivas, né? Aí você vai trazer perguntas no campo político, né? Será que o Trump vai ganhar, que é quem está puxando aí essa economia mundial para cima aí, que tá a bolsa lá, as bolsas americanas estão arrebentando a boca do balão, né? Deram uma caída aí em função do coronavírus, mas já voltaram praticamente tudo. Essa semana que deu uma nova recuada, mas pra você ter ideia, dentro do coronavírus ela chegou a bater recorde, né? Então é importante você estar avaliando o seguinte, essa visão de mundo que vai fazer você fazer excelentes escolhas na compra dos seus papéis que você vai adquirir. Então, assim, a gente às vezes fica falando, nossa, eu não tenho conhecimento. Eu pego diretamente, eu que andei estudando isso aí igual um louco, li tudo que vocês puderem imaginar, eu estudei desse negócio de bolsa de valores. Mas estudei igual um doido, li aí pelo menos uns 40, 50 livros sobre esse tema, estudei muito, fiquei ano passado o tempo inteiro de frente à tela do computador, batalhei muito e tem pessoas que, na verdade, inclusive me ligam fazendo perguntas simplórias que fizeram investimento e ganharam mais dinheiro do que eu. Então, ou seja, elas conseguiram ter uma visão de mundo com uma percepção melhor do que a minha, né? O ambiente técnico que eu vou falar daqui a pouco é um ambiente muito pequeno, é um cenário muito pequeno, fundamentalista, a gente consegue olhar lá na frente. O Júlio, que trabalha aqui, me lembrou um negócio aqui para eu poder falar. Eu acabei de dizer isso há pouco tempo aqui no final de uma gravação que nós tivemos aqui, o seguinte: a Bolsa de Valores ela tem uma característica que é o seguinte, aquilo ali você não tem esquerda, ali você não tem direita, ali não tem questão política, não tem questão de nada. Ali eles só estão olhando o resultado. Então, quando você olha, por exemplo, para o cenário hoje da Bolsa Americana, vocês vão achar até engraçado isso que eu vou falar, porque está um cenário complicado para ele lá. Possivelmente o mercado entende que o Trump vai ganhar. Olha para você ver que coisa interessante. Porque se eles não entendessem que existe essa tendência do Trump ganhar, a Bolsa não estava nesse valor. Tá certo? A nossa Bolsa de Valores aqui... Ah, mas você está falando isso aí de direita? Não estou falando essa coisa de direita e esquerda. Volto a falar, é a visão de mundo. Se o mercado entendesse que o Bolsonaro
vai cair, vai acontecer um impeachment, uma coisa parecida, a Bolsa já ia estar lá embaixo. A Bolsa sempre está olhando 3 meses, pelo menos, à frente aí do que o mercado faz. Então, as pessoas estão fazendo reflexões e escolhas, e é isso, então, ou seja, ali é a real do mundo, está ali na Bolsa de Valores. No dia que eles entenderem, mas é porque o mercado é capitalista. Não, o mercado continua. Por exemplo, numa possível queda do Trump aí, o que o pessoal ia fazer? Ia vender do Bolsonaro, o que o pessoal ia fazer? Ia vender descoberto. Então, ou seja, para quem opera na Bolsa de Valores, independente se o mercado está subindo ou descendo, não tem importância, não tem uma necessidade específica de se ele está indo para cima ou para baixo. A sua percepção do que vai acontecer que vai remunerar melhor o seu dinheiro, ok? Vou voltar aqui de novo aqui, ó. Parar para pensar que é um conceito básico da visão fundamentalista. Até voltei na tela aqui para poder ver. Gente, a gente tem que parar de olhar preço, você tem que buscar valor nas coisas. Ou seja, nós estamos num momento complicado agora. Então, se a gente até recuperou, mas você pega empresas como Petrobras, por exemplo, ela ficou aí valendo R$11, que era um valor menor do que ela tinha em valor patrimonial. Ela estava com preço menor do que o valor patrimonial. O que significa isso? Se ela vendesse tudo que ela tinha, ela valeria mais do que R$11. Então, você percebe como é que é a questão fundamentalista de você ter uma visão a longo prazo. É claro que a humanidade vai passar por esse coronavírus. A questão que nós vamos discutir agora é qual o tempo que nós vamos demorar para poder sair disso. Que nós vamos passar sobre isso, não existe dúvida. Nós vamos perder algumas pessoas? Vamos perder algumas pessoas. Mas a sociedade vai passar. Então, essa análise que eu estou falando, que nada tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, que é o ambiente técnico, que vai realmente fazer você ganhar dinheiro. Quando você, por exemplo, o investidor, o fundamentalista, ele tem sempre uma visão de longo prazo lá na frente. É isso que dá um fundamento para ele. E por incrível que pareça, que é uma coisa interessante, é que não existe. Eu não conheço nenhum grande investidor técnico. Eu não conheço ainda. Tem fulano, tem Beltrano. Fulano, que eu digo, você pega um Warren Buffett, um Luiz Bastos, desse aí da vida que eu já citei, cara que tem bilhões de dólares, bilhões, não é milhões, é bilhões em patrimônio, que são fundamentalistas. Num ambiente técnico, eu realmente nunca ouvi falar em alguém que realmente conseguiu prosperar nesse universo. Então, basicamente, o investidor fundamentalista, ele tem o quê? Ele tem um conceito, uma visão de mundo mais ampla, ou seja, ele consegue perceber, sim, que nós estamos vivendo um problema agora, e ele acaba transformando, que é o que está escrito aí, ó, ele faz compras, ele tem margem para cair, mas sempre está fazendo compra enquanto está todo mundo vendendo. Exemplo, na hora que o pessoal começou, que a Petrobras foi lá embaixo a 11, por que ela foi lá embaixo a 11? Os técnicos aí da vida estavam todos vendendo, saindo do papel, cada um preço diferente. Os fundamentalistas estavam comprando. Então vamos parar para avaliar. Essa turma aí hoje com Petrobras aí já ganhou quase 100%. Mas por que eles fazem isso? Que é uma coisa importante. Porque quando o cara é fundamentalista, é o cara que já comprou, por exemplo, um papel desse a R$3 lá atrás, quando nós tivemos a crise da Dilma em 2016, a R$4,50. Então é um cara que tem margem. Então, por exemplo, a Petrobras estava R$30. Ela baixou para 11. O que ele entende? Fala, eu já comprei essa ação a 4. Eu já estou dobrando meu capital. O que eu vou fazer? Eu vou encher a mão demais. Ao fato que o cara do ambiente técnico, ele está muito mais ligado ao day trade, tá? De operação ou swing trade, ele vai estar fazendo uma análise de curtíssimo prazo. Então, certamente ele está perdendo dinheiro, porque ele deve ter comprado a ação a R$28. Ele não tem margem, ele não esperou essa ação crescer, então qualquer pouquinho que ele volta, ele já está perdendo dinheiro. O cara que comprou a 4, a ação está a 30, ele está muito bem colocado. Se ela cair, se ele quiser sair, ele sai com ela, por exemplo, a 25, que ela passou, ela deu uma estacionada a 25, e ele não vendeu. Ou ele poderia vender e falar, beleza, eu vou vender aqui e vou recomprar na hora que ela cair de novo. O conceito dele, ele acaba que ele tem uma visão muito mais clara, porque a gente, quando está no meio de uma confusão dessa política, igual nós estamos vivendo no Brasil, e de saúde pública, um problema de saúde pública, como a gente está vivendo com essa pandemia, o mercado fica louco. Você vê que cada dia a gente não sabe para onde ele vai, né? Então fica um monte aí de grafista aí que a gente chama no mercado fazendo estudos aí que sempre dão errado. E quando não dão errado, eles fazem uma coisa que é muito mais interessante, que é o seguinte: eles fazem comentário para os dois lados.
Aí no dia seguinte, ou seja, ele fala, não, porque a bolsa deve subir por causa de A, B, C, D, E. E depois lá, daí 5, 6 minutos, ele fala, e deve cair por causa disso, disso e disso. No momento, no dia seguinte, ela caiu ou subiu, ele simplesmente vira e fala, conforme eu disse ontem. Então é o seguinte, a vantagem do ambiente fundamentalista é que você consegue ter um prazo maior para pensar. As decisões são muito mais profundas do que uma decisão de uma análise técnica. Embora, eu vou ver aqui a análise técnica, eu estou fazendo uma defesa contundente do fundamentalismo aqui, né, da posição fundamentalista, porque realmente, na hora que vocês começarem a estudar aí, vocês vão perceber que tem uma regra que é interessante, que eu não vou nem contar ela agora não, vou contar ela mais para frente aí. Então é o seguinte, acaba que o cara tem uma condição de ter um equilíbrio nesses momentos de variação. Então isso é o fundamentalista, tá? Pensam a longo prazo, já disse, e não operam o tempo todo. Sabe aquela questão dos custos que eu falei no capítulo passado? Normalmente fundamentalista, eu tenho pessoas que eu já encontrei nesses encontros aí, que tinham 3, 4 anos aí que não faziam operações, não comprava nem vendia, já tinha comprado tudo que queria. Estava só esperando. E conheci personagens também que vêm ao longo do tempo comprando. O próprio Matheus mesmo, que faz o programa comigo, ele fica simplesmente comprando no momento que dá as baixas, porque ele sabe que o mundo não vai acabar. E conforme eu brinquei no primeiro capítulo, se o mundo acabar, não vai precisando de dinheiro, então, né? Então não vai mudar nada, né? E conforme eu também já disse, eles sabem muito pouco sobre análise técnica. Agora vamos para a análise técnica. A análise técnica é o seguinte... Isso tudo começou lá atrás, lá na teoria de Dow, né? Era o seguinte, esses caras do Dow Jones, que se chama lá a Bolsa de Valores americana. A teoria de Dow, basicamente, é uma teoria que ela foi avaliada, deixa eu até tomar uma aguinha aqui, que eu já falei até, né? Ela foi criada avaliando os movimentos das marés, né? Então o que acontece? Grosseiramente é quando a maré está subindo, a onda vem, dá um pouquinho aqui, ela volta um pouquinho, ela vai e sobe lá na frente, alcança mais um pouquinho mais alto e vai subindo assim até alcançar. E o mesmo quando ela vai descendo, né? Ela vem, desce, volta um pouquinho, desce mais. Então, ou seja, como se fosse um efeito de escada, né? Então, basicamente tudo relacionado à análise técnica começa na teoria de Dow, tá? É um livro que tem aí disponível, tem vários livros disponíveis sobre a teoria de Dow, para quem quiser adentrar nesse caminho, pode ler, tem uma literatura muito ampla sobre isso. Eu vou até recomendar alguns livros no final, um livro em especial nesse capítulo, mas basicamente, explicando de maneira bem simples, o que é isso? É a tentativa, ou seja, a percepção para descobrir padrões e tendências do mercado, do gráfico. Basicamente, a ideia do investidor técnico é estar descobrindo através de várias ferramentas e normalmente em operações de curto prazo, para onde que esse mercado está indo, né? Ou seja, eu vou te falar ali de alguns indicadores que a turma cada hora inventa um indicador aí, vou falar para vocês os mais famosos, né? Mas basicamente é uma procura para onde essa tendência está indo, né? Ou seja, vai desenhando aquele gráfico no mercado, você tem algumas ferramentas aí que ao longo do tempo foram sendo criadas, observando toda essa tendência e olhando o volume, enfim, todas as coisas que estão acontecendo do histórico do que aconteceu, para a partir daquele momento você tomar uma decisão entendendo que a bolsa vai para sentido A ou B. Uma coisa que é muito importante e a gente acaba dando credibilidade quando você vê aí os analistas técnicos fazendo seus gráficos, você vai ver que realmente quando você pega a ferramenta e aplica ela para trás, ela realmente dá certinho. O Fibonacci mesmo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é um negócio que é impressionante. Só que ele faz uma análise certinha aqui, ó, se cair aqui vai até ali, se cair aqui ou subir vai para lá. Só que ele nunca define para você o lado se vai subir ou descer, você nunca sabe, essa decisão é sempre sua. Você vai considerar aquele gráfico e começar a inventar um monte de formas, de figura, de indicadores, assim, é um universo e posso te garantir, essa turma, na verdade, está sempre relacionada, ou seja, a questão do analista técnico, ele está relacionado sempre, sabe o quê? Ao fundamento. Porque a ação pode vir desenhando um gráfico
altista que a gente chama, né? Altista é quando está subindo e baixista quando está caindo. Só que acontece um fato igual esse do coronavírus, o que acontece? Toda análise fundamentalista ela vai por terra, porque nós temos um fato, um fundamento que mudou aquilo, então toda aquela escadinha que ele estava fazendo, observando todos os índices, volume, bandas de Bollinger, Fibonacci, média móvel, tudo que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, ele vai para o espaço, porque nós temos um fato novo, ok? Vamos lá, então basicamente ela vai usar estatística, para quem estudou estatística igual eu estudei, é muito interessante, você realmente vê alguns resultados que são importantes. Eu acho que o índice mais importante que a gente tem aí na teoria, na análise gráfica é realmente Fibonacci. Fibonacci é extremamente interessante, porque ele consegue avaliar aí para onde que você tem aí as projeções de mercado, a questão de ganho. É muito interessante Fibonacci, é uma ferramenta realmente muito interessante, ela ajuda. E basicamente você vai estar aplicando essas ferramentas no histórico de períodos, que eu vou explicar mais para frente. Eu sei que é chato, é complicado, mas eu quero dar uma passada superficial assim, para depois a gente pegando, nós vamos fazer um programa específico só de Fibonacci para quem quiser aprofundar nessa análise técnica, tá? Hoje eu vou passar assim superficialmente em cima de tudo. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aí, eu vou até passar para o gráfico aqui da frente aqui, ó. A gente sempre vê esses gráficos de análise técnica, né? Que essas barrinhas vermelhinhas e verdinhas eu não entendo. Então eu vou voltar ali atrás e vou explicar, ó. Isso aqui, essa velinha é um candle, né? Então em inglês candle, vela, e ela vai, é isso que é composto esse gráfico. Então se você vier aqui, por exemplo, aqui nesse gráfico, lá, você vai ver que um gráfico é feito de diversas barrinhas dessa aí, uma do lado da outra. Quando ela está vermelha, significa que ela é um candle de baixa, né? Por que ele é um candle de baixa? Olha para você ver como é que é simples a coisa. Tá vendo aí na parte de cima dele, que tá aqui, preço de abertura? O que identifica que ela é de baixa, que ela ficou vermelha, né? De baixa é quando tá vermelho. Ela abriu nesse preço aqui. Vamos pensar que isso aqui é R$10, tá? Então ela abriu a R$10 e de repente ela chegou, vinha aqui na máxima. Ela abriu a 10, foi a 10,30 aqui na máxima aqui. E depois veio na mínima aqui a R$9 e fechou aqui nesse preço de fechamento a 9,50, por exemplo. Então, ou seja, abriu a 10 aqui no preço de abertura, depois foi na máxima de 10,20, depois vem na mínima aqui de R$9 e fechou aqui a 9,50. Então, ou seja, o que faz ela ser um candle de baixa? Que o preço de abertura está em cima e o preço de fechamento está embaixo. É só isso que define o fato dela ser um candle de baixa. Vamos passar para o candle de alta? Olha o que é o candle de alta. A mesma coisa, porém invertido. O preço de abertura está embaixo, né? Ou seja, porque era mais baixo e ela fechou com preço mais alto. Voltando lá, ó, a ação aqui abriu em 10, né, o candle de baixa, e acabou fechando a 9,50. No candle de alta, vamos pensar que ela abriu aqui em 10, veio aqui na mínima 9,50, depois foi na máxima lá a 10,80 e fechou aqui a 10,50, né? Então, ou seja, o preço é maior do que o preço de abertura. Isso que faz ele ser um candle de alta. Então, a gente indo lá nesse gráfico aqui, ó, nós vamos estar descobrindo que cada barrinha dessa aqui é um candle, ó. Então, significa que esse aqui tá até pequenininho demais, aqui vai ser difícil você ver. Esse verdinho é um candle de alta, depois teve outro candle vermelhinho aqui, outro vermelhinho, aí teve esse vermelho aqui, depois os verdinhos subindo. Então, basicamente, isso é assim que funciona os candles, né? Ou seja, ele vai construindo. Abriu em baixa, fechou em alta, é positivo. Abriu em alta, fechou em baixa, é um candle de baixa. Beleza? Então, a partir disso, nós vamos olhar. Uma outra coisa que é interessante, que eu vou estar mostrando aqui nessa análise técnica para você avaliar, cada candle desse, você tem como definir o tempo no gráfico. Eu vou mostrar. Então, nós temos os candles e os tempos. Por exemplo, esse aí eu nem sei que tempo que é, mas vamos pensar que esse aí é um tempo de 1 hora. Significa o quê? Que cada uma dessas barrinhas aqui, vermelhinha, depois essa outra do lado, significa 1 hora. Então a gente chama isso de gráfico de 60 minutos, que é o gráfico de 1 hora, que significa o quê? Que cada barra dessa é 1 hora. Então você vem contando de lá para cá, aqui você tem umas, nem sei quantas aqui, talvez umas 150 horas.
Se você transformar, passar esse gráfico para um período, por exemplo, de 10 minutos, o que vai significar? Cada barrinha dessa aqui, né, que é essa barrinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que aqui tem um monte dela junto, vermelho e verde, cada barrinha dessa significa 10 minutos. Então, ou seja, se você juntar ali 6 barrinhas, você vai ter 1 hora, ao passo que no gráfico, no período de 60 minutos, 6 barrinhas significaria 6 horas. E assim por conseguinte, vamos parar para pensar que esse gráfico aí tivesse um período de 1 minuto. Você vai escolher lá 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, 30 e assim, pelo tempo que você quiser, você vai escolher. Então significa que essa aí, cada barrinha dessa seria 1 minuto. Então isso aí são os tempos gráficos, tá? Eu vou estar vendo depois, mais para frente aí, explicando para vocês, e nós vamos ter as diferenças, por que a gente avalia isso, tá? Uma outra coisa aqui que a gente vai olhar, que eu já falei, que são os períodos, né, que eu acabei de falar aí dos períodos. Esses períodos você vai escolher o período do gráfico, e aí, a partir do momento que você escolhe o período, essa barrinha passa a ter o tempo que você escolheu, 1 hora, 30 minutos, você pode colocar ela também, cada barrinha para ser 1 semana, cada barrinha para ser 1 mês, aí você vai aumentando o espaço entre de tempo que você começa a observar nessa análise, tá? Uma outra coisa que eu até coloquei nessa barra aqui, uma palavra que vocês vão ver muito falar aí, ó, isso aqui em cima aqui, ó, a gente chama de resistência, a ação tá nesse preço aqui, tá? A gente chama essa parte alta aqui de resistência e essa parte baixa aqui de suporte. São termos que vocês vão ouvir aí frequentemente no mercado. O que significa isso de maneira bem coloquial? O suporte é basicamente onde seria uma região onde o preço abaixou. Vamos parar para pensar que ali, eu nem estou enxergando aqui, ó, significa, isso aí é de hoje que eu peguei do mini índice, é 90 mil, essa parte de baixo aqui, e aqui em cima é 95 mil. Significa o quê? Que nós temos um suporte, ou seja, ela está resistindo de cair mais do que 90 mil. Quando ele encontra essa resistência que a gente chama, e essa, não posso nem falar resistência, que resistência é para cima, esse lugar onde ela não consegue passar, ele chama isso de suporte. E o mesmo ocorre para cima, ou seja, essa região onde o preço não consegue romper, eles chamam de resistência, tá? Até botei essas duas setas aqui, o certo é que essa seta aqui tivesse, essa de cá, né, tivesse para cima, mas paciência, não achei no PowerPoint a setinha para cima, foi por isso que eu não coloquei. Mas basicamente, vocês vão estar sempre ouvindo que o suporte, ou seja, no preço de baixo, onde ela não quer baixar mais, ou seja, chega em 90 mil, ela para de cair. Isso eles chamam de suporte. Chegou em 95 mil, ela não consegue romper isso, eles chamam isso de resistência. Isso é só uma ideia inicial que eu estou colocando só para você começar a pensar nisso. Lembra lá dos candles, se você tiver dificuldade, volta nos candles lá, que você já vai olhar para esse gráfico aí de maneira completamente diferente. Você já começa a ter uma visibilidade do que está acontecendo. Tá? Então nós já falamos do suporte e resistência. Hoje, conforme eu disse, eu vou falar superficialmente, mas nós vamos ter um dia só de Fibonacci, porque Fibonacci tem que contar uma história longa para vocês. Para quem vai querer mexer com isso, assiste esse capítulo, tá? Para quem for ficar na parte fundamentalista, assiste também, só para ter uma ideia do que vai fazer. Então, já falei do suporte e de resistência, né? Mínima e máxima. E vamos falar das figuras gráficas, né? Aí eles começaram a inventar umas figuras gráficas, que é a coisa mais engraçada que tem no mundo, essa história de figura gráfica. Ele é cada nome curioso que vocês vão ver, que significa o quê? Tá vendo esse desenho que tá atrás do nosso cenário aí, ó? Aquele ali é uma montanha, aí você tem cabeça e ombro invertido, você tem, nossa, você tem o doji, você tem um monte de nome, de ideia para poder justificar, mas no fundo o que a gente tem que perceber, é por isso que eu vou falar isso aqui agora, aqui, ó. O que realmente vai acontecer, que faz o mercado movimentar, tá aí embaixo aí, ó, até arredar o ombro para cá aqui, ó, é volume e preço. Análise técnica é só do que aconteceu para trás. É um histórico do que aconteceu. E diante desse histórico, ele te propõe decisões a partir do que aconteceu para trás. O que faz o preço mudar? É volume. O que faz ao alterar o preço? É volume e preço. É isso que faz alterar. Então, dali para frente, ali você vai fazer. Então, todas essas conjecturas, todas essas figuras que a gente vai ver daqui a pouco, aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, ó, Fibonacci, que eu falei, que eu gosto muito. Você tem o IFR, que é o índice de força relativa. Você tem a banda de Bollinger. Você tem volume financeiro. Você tem as médias móveis, que nós vamos ver isso tudo com muita calma, que ele vai fazendo as análises ali para poder ver qual que é o preço médio das ações dentro daquela história dos períodos que eu falei lá, de 60 minutos, 30
30 minutos, 5 minutos, não, vamos ver isso aí que vou inclusive fazer umas operações técnicas para você poder entender como é que às vezes dá certo mesmo e como é que às vezes dá muito errado mesmo, por quê? Porque a gente só tem que decidir a nossa coisa é o seguinte, para onde que ele vai, se é para cima ou para baixo. Aí a gente escolhe para cima, ele cai, você pode depois fazer o gráfico do que aconteceu, que vai dar Fibonacci, vai dar média móvel, só que tudo ao contrário do que você escolheu, tá? Então, basicamente, você vai fazer essa análise de tudo que aconteceu, tentando prever o futuro. Nós sabemos aí o que acontece com essa história de prever futuro, né? É uma história aí que é meio danado. Para finalizar, eu quero falar o seguinte, e qual que é? Por que você está me contando isso tudo aí, Rodrigo? Porque você vai ter que estar decidindo qual caminho que você vai tomar. Eu acho que é muito importante conhecer essa parte técnica, eu acho que é importante você estudar, e é por isso que dentro do nosso curso nós vamos ter aulas e aulas só fazendo análise técnica. Por quê? Porque a análise técnica, no meu ponto de vista hoje, que a cada dia que passa eu fui técnico e a cada dia que passa eu me torno mais fundamentalista, é que não existe lugar melhor para você ver o histórico de uma ação do que num gráfico. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma análise fundamentalista, é importante você saber, aqui no gráfico eu consigo saber exatamente o preço da ação no dia que eu quiser, desde que ela foi lançada na bolsa, desde que ela abriu capital na bolsa, eu consigo saber. Então, é uma ferramenta de histórico que ela é importantíssima. E ela te mostra, por exemplo, esse suporte mínimo, que você vai ver exatamente quais foram os preços mínimos e máximos que essa ação percorreu ao longo, por exemplo, de 10, 15 anos. Então eu acho que é muito importante você ter um conhecimento técnico, sim, muito mais para te ajudar a tomar decisões no campo fundamentalista. Eu acho que é isso que é importante, tá? E o que eu tenho percebido é o seguinte, estudei muito análise técnica, estudei muito, eu vou indicar um livro para vocês aqui, que é o Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que é muito foda, assim, eu acho que todo mundo tem que ler. É um livro que tem na internet aí, vocês podem conseguir comprar ou baixar do jeito que vocês quiserem. É um livro que é muito importante, que ele trata exatamente dessa questão que vocês vão perceber. A questão emocional, a questão do equilíbrio, que eu falei lá atrás do investidor fundamentalista, ela é uma questão seguinte, no fundo, a questão emocional para quem investe na bolsa é, sinceramente, mais de 90%. Por quê? Porque quando o mercado dessas balançadas aí, igual está acontecendo agora, fica lá no seu saldo negativo. E as pessoas normalmente não têm equilíbrio emocional para aguentar isso. Então, eu gosto muito não é que ele trata dessa questão emocional, mas ele fala exatamente dessa ansiedade que o mercado tem, ou seja, todas essas movimentações que estão acontecendo hoje, por exemplo, que o mercado caiu muito, um exemplo, são ações que, na verdade, quando você está no gráfico de 1 minuto, no período de 1 minuto, você vai ver uma oscilação. Mas no momento que você passa ele para um gráfico de 60 minutos, sabe esse minutinho que estava oscilando muito? Ele fez parte de um candle agora de 1 hora. Ele não significa nada. Então a verdade é que um dia ou uma semana no mercado financeiro não tem importância nenhuma. Nenhuma, não significa nada. A gente não tem sinal hoje do que está acontecendo para nada. Exemplo, está todo mundo agora, vamos que a análise técnica está falando que a venda, que o IFR, que o volume está agora assim, se assado e que vai ser assado. Aí que sabe o que acontece? Parece a cura amanhã dessa vacina. Todo mundo que estava operando achando que o mercado ia cair, vai literalmente cair do cavalo. Porque, ou seja, nós estamos à mercê de fatos. São os fatos que realmente mudam a direção do mercado. E os fatos, a percepção de sua, que é uma coisa muito individual, que é a coisa que você vai ter que trabalhar com você mesmo. As decisões que você vai tomar, eventualmente, de vender ou não a sua posição, isso vai te requerer equilíbrio. Então, ou seja, você tem que trabalhar o seu emocional. Por isso que eu quero passar por todas essas etapas do ambiente técnico, da análise técnica, vamos falar muito de fundamentos, exatamente o seguinte, começar a procurar valor nas coisas, não é preço. Né? Ou seja, hoje, às vezes, quem estava aí, você vê, há 20 dias atrás, o Petrobras estava a R$11 e ninguém queria comprar. Ou seja, quando a ação está cara, todo mundo quer comprar. Quando a ação está barata, ninguém quer comprar. E quem comprou rachou de ganhar dinheiro, ganhou 100%. 100% em 2, 3 semanas. Então, essa capacidade sua de você gerir problemas, você conseguir lidar
quando você tem uma pressão do que o mundo vai acabar, né? Ou seja, eu assisti ontem o Fantástico, eu sinceramente achei que hoje eu ia morrer, amanhecer morto de coronavírus e pobre por causa da bolsa que ia cair. Você conseguir lidar com essas informações que são, eventualmente, muito pesadas, em um sentido especificamente, ou até mesmo equivocadas, falando no caso de um posicionamento mais de direita exagerado, você tem que ter a percepção de como você vai lidar com isso. É isso que vai trazer você para ganhos importantes. Né? Não vai ser o fato de você saber um gráfico A, B ou C, você vai ter que fazer escolhas, né? Quem fez a escolha, volta a falar, 99% das pessoas não queria Petrobras a R$11. Ela chegou a 19 por quê? Porque estava todo mundo querendo comprar ela. Então você vê, a verdade é que essa é a grande sacada. Quando tiver todo mundo para um lado, os que vão ganhar estão para o outro. Essa que é a grande sacada. Agora, é muito difícil no mercado atrapalhado, para não falar que é fácil, como a gente estava há 20, 30 dias atrás, achando que o mundo ia panicar, comprar uma ação lá, investir muito dinheiro numa ação que está super descontada. Esse equilíbrio que vai fazer você ter resultados investindo na Bolsa de Valores. Você não vai precisar nada mais do que uma visão de mundo, uma visão equilibrada de mundo, para onde as coisas vão caminhar. Né? Ou seja, começar a ver informações sobre a empresa que você vai investir. Outro dia um amigo falou comigo ali tomando uma cerveja, não, estou comprando não sei o que, essa empresa assim, esse assado, até falou de Suzano, foi Suzano? Foi Suzano, porque eu vou comprar, que eu ganhei tanto. Você sabe com o que a Suzano mexe? Ele não sabia com o que a Suzano mexe. É a mesma coisa de você começar a botar dinheiro num bar que tem lá em Barueri, São Paulo, que alguém falou que vai dar certo, você vai pôr seu dinheiro lá. Você tem que conhecer do papel, você tem que conhecer pelo menos o mínimo, saber se, por exemplo, esse segmento, né, ou seja, no caso é celulose que Suzano mexe, eu acho que nós vamos ter demanda para isso. Esse mercado não vai acabar. Né? Se você parar para ver embalagens, você tem uma infinidade que eu não vou nem adentrar aqui agora de coisas, assim, eu acho que a Suzano hoje é a maior empresa de celulose do mundo. Ele não sabia que ela era a maior do mundo, não sabia com o que ela mexia, e segundo ele tinha ouvido falar, cuidado com o ouvido falar. Toma as suas decisões, porque o prejuízo e o lucro ele pertence somente a você. Isso tudo que eu estou falando aqui, você pode ouvir outro cara e achar, o Rodrigo só falou merda. Mas é isso, essa capacidade de perceber se eu estou falando merda ou não, que vai fazer você estar ganhando dinheiro, você ganhar dinheiro, entendeu? Então procura dar uma analisada, procura ler, procura se informar, porque existe muita possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Então aqui, ó, uma outra coisa que você vai ver no ambiente técnico é se, nossa, se eu tivesse comprado a 11, acabei de falar o se aqui, né? Agora podia ter vendendo a 20, ganha 21, ter ganhado 22, ter ganhado 100%, né? E uma mira no acertar ali, ninguém acerta o olho do mosquito. Uma outra coisa que é importante é isso. Às vezes, por exemplo, a ação vai cair, começa a cair, igual está caindo a ação. Aí o pessoal fala, nossa, será que está na hora de comprar? Eu não sei. Eu não consigo saber se está na hora de comprar. E a questão é essa, não é acertar o olho do mosquito. Ninguém consegue comprar ela a 11. Ou seja, algumas pessoas conseguiram, mas basicamente o cara que comprou a 11, ela podia ter descido a 9. A questão não é por quanto você comprou hoje. Então você ficar negativo no mercado é uma coisa que espanta muitas pessoas. Às vezes, eu lá nos meus investimentos, fica algumas contas negativas muito tempo. Aí de repente ela sobe, isso é uma outra estratégia que eu tenho, eu vou e realizo. Falo, não, mas sua conta, minha mulher um dia falou comigo, nossa, sua conta só fica negativa, tudo no vermelho. Eu falei, pois é, porque eu só vou vender na hora que subir. No dia que subir, eu vendo. Então, essa estratégia que você vai montar, toda essa coisa vai ser uma decisão unilateral sua e que você precisa ter esse fundamento. Eu te adianto que a visão de mundo, você não precisa ser especialista, mas é bom você aprender a aprofundar um pouco nisso no que a gente vai falar, mas você vai perceber que essas sensações, lidar com a emoção para poder tomar as decisões é aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro, tá? Então, assim, já falei que a análise é a melhor maneira que você sabe, a análise técnica, por isso que eu estudei, para eu ter ali rapidamente o histórico que aconteceu com a ação. Uma outra coisa que a gente tem que começar a pensar, que é uma verdade, né? Eu fico vendo aí o pessoal falando que agora vai mexer com Bolsa de Valores. Olha, gente, a batalha, não acha que é fácil mexer com Bolsa de Valores. Ano passado eu fiquei trabalhando basicamente com Bolsa de Valores, é o seguinte,
é muito difícil, mas muito difícil, porque na verdade é um trabalho mais pesado do que a maioria dos trabalhos convencionais aí. Então não tenha isso como uma ideia. A verdade é o seguinte: vai trabalhar onde você tem excelência, adquire esse conhecimento em paralelo e pega o dinheiro que você ganha com o seu trabalho e começa a fazer um investimento. Essa ideia que está aí se instalando de trabalhar investindo em bolsa, ou seja, nunca pare com isso não, porque realmente é um mercado que vai exigir de você um conhecimento e um histórico, principalmente de matemática, que é uma coisa que já fez parte da minha vida. Então, ou seja, para mim foi muito mais fácil estar investindo nesse processo. Mas para você, e você não precisa disso. Eu contei aqui no começo do vídeo que às vezes pessoas que me ligam fazendo perguntas tidas como idiotas no segmento, e elas me apresentam o resultado e tiveram mais êxito do que eu, que fiquei o dia inteiro com a cara telando o computador, tentando entender para baixo e para cima para onde esse mercado vai e iria, entendeu? Então, assim, se você avaliar, pegar esse conhecimento, fundamentar com a questão emocional, aí você possivelmente vai ganhar mais dinheiro do que a maioria dessa turma aí que fica telando o dia inteiro, entendeu? Uma outra coisa que é muito importante que eu coloquei aí, ó, na época do ouro, quem ficou rico foi quem vendia par. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado com excesso de operação, cuidado com fundos mirabolantes, cuidado com ideias de jirico. A verdade é muito simples. Você vai lá, compra uma ação que você tem algum fundamento que essa empresa A, B ou C vai crescer, compra lá e espera o tempo, ela vai te entregar o resultado. Não tenta muito movimentações complexas, que depois nós vamos ver. Eu não gosto de você trabalhar com mesa, e aí você trabalha com uma parte aí de opções. Não inventa moda, não. Não precisa inventar moda. Entendeu? Transforma isso. O pessoal fica complicando isso para dar um valor. Primeiro, para vender essa fábrica de fazer dinheiro aí que os caras que não conseguem ter êxito no mercado financeiro criam essa perspectiva de vender curso, e aí começam a complicar as coisas. Até o motivo, eu já falei nos outros vídeos, que é o motivo que me levou a fazer essa videoaula. Para de dar dinheiro, ou seja, o pessoal está vendendo pá para vocês ficarem aí capinando, batendo pá e picareta aí para tentar arrancar ouro. O seguinte, eles que estão ganhando dinheiro com esse monte de operação, entendeu? A ideia de investir dinheiro é básica, é simples, coloquei também. É você juntar um dinheirinho, fazer boas opções na hora de você estar escolhendo os papéis que você vai comprar. Exemplo, eu acredito que esse mercado de celulose tem muito que crescer ainda. Eu acredito que a Petrobras, a médio prazo, vai ser privatizada e vai valer uma fortuna. Ou que em 10 anos, para quem não sabe, a Petrobras vai ser a maior petroleira do mundo. Ou seja, ela vai ter que subir o valor. A gente sabe que teve uma mudança de governança e que acabou a picaretagem inteira. Pelo menos até hoje a gente não sabe. Ou seja, a Petrobras está em franco crescimento aí, está vendendo as partes dela que não interessam. Então, enfim, eu sou um cara que acredito muito em Petrobras em função desses argumentos que eu estou te dando. Então, assim, é importante você ter um fundamento para você chegar em algum lugar e parar com ideias mirabolantes. Aqui, por incrível que pareça, não sei o que, às vezes me liga cara que ganha falou que oferecer um negócio e ganha 1% ao dia. Né? Tem um cara aí que é meu xará que fala isso aí. Mentira, o cara que ganha 1% ao dia é o que eu te falo do fundamento básico de quem sabe matemática, né? Ou seja, 1% ao dia, meu doce de coco, esse cara não precisa de nada. Eu não fiz aqui a conta, mas eu acho que eu fiz um dia. As contas com percentual são coisas absurdas. Um exemplo, R$100, eu fiz isso aí numa outra aula minha, para quem quer assistir aí no canal Noticioso, chama O Valor do Dinheiro. R$100 a 5%, R$100 em 30 anos vira 42 bilhões. Então, não acredita nessas ideias, porque quem conhece um pouco de percentual sabe que essa história de 1% ao dia é mentira. Então, assim, você não precisa de números assim. Você precisa ter uma coisa séria que vai te ajudar a crescer e gerar um futuro melhor para você. É disso que nós estamos tratando aqui. O livro, que até deixei aqui embaixo, aqui, do Benjamin Graham, lá, é O Investidor Inteligente. Para quem quiser dar uma lida nesse livro, é um livro fantástico, que ele traz basicamente esse conceito de uma forma muito mais aprofundada, vamos falar assim, disso tudo que eu falei para vocês no programa hoje. A gente deve estar terminando aqui agora esse capítulo. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho abordado os assuntos de maneira bem superficial, mas para que vocês tenham uma visão genérica sobre tudo que nós vamos falar aqui. E eu vou dedicar capítulos inteiros sobre médias móveis, sobre Fibonacci, sobre
coisas fundamentalistas, ideias fundamentalistas com mais profundidade. Eu vou ter, inclusive estou convidando, estou querendo que o Matheus faça que ele consiga fazer aqui pelo menos alguns capítulos, que o Matheus tenha um conhecimento muito profundo em outros tipos de investimento, que eu quero que vocês conheçam também, para que vocês tenham elementos sem viagem, sem essa coisa de vamos ficar todos ricos. Assim, se você tem esse objetivo que vai ficar rico na bolsa, ou que isso é fácil, ou que alguém vai colocar na internet que você vai ganhar isso ou aquilo, se você realmente acredita nisso, aqui não é o seu lugar. Porque eu não vou falar mentira para vocês, eu não tenho objetivo, não estou vendendo nada, e eu só estou tentando buscar, trazer as pessoas para uma coisa mais séria, sem viagem ao fundo do mar. O pessoal está viajando na maionese que vai conseguir ganhar esse dinheiro. Então, diante disso, nós vamos ficar aqui nesse terceiro capítulo, ele vai ser lançado aí semana que vem. Para quem está assistindo agora, foi depois do nosso programa Investindo na Bolsa, de toda quinta-feira, 9h30, a gente faz entre 9h30 e 10, e depois esse capítulo aqui vai ficar disponível para você. Na próxima quinta-feira, ainda não defini o título, vou até começar a preparar os títulos para deixar já pontualmente aí, mas toda semana eu quero ver se eu faço um capítulozinho e nós vamos estar falando sobre isso aí para tentar de alguma maneira tá aprendendo, né? Porque quando a gente fala, quando a gente está explicando alguma coisa, a gente acaba aprendendo mais uma vez. Beleza? Obrigado para quem assistiu aí. Ajuda a gente a divulgar esse curso, ele não tem custo, né? Na verdade, uma pessoa até falou comigo que se eu não vendesse, ninguém ia dar valor. Na verdade, eu não vou perder, não estou ganhando nada com isso. Quem vai perder vão ser as pessoas que realmente... embora eu não saiba muito, a minha ideia aqui é ajudar, então assim, eu não tenho comprometimento nenhum com nada, e isso é muito bom para quem está assistindo aí do outro lado. Falou, galera, valeu, obrigado, até a próxima, até o capítulo 4. Um abraço.